Os irmãos encontraram o texto? Vamos ler o texto na íntegra. A palavra diz: Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai querido, agora que estamos nos aproximando de Ti por meio de Tua palavra, nos dê concentração nesta noite. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que essa palavra não apenas entre nos nossos ouvidos, mas que ela desça aos nossos corações. E então tenha efeito prático nas nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos e na dependência dele. Amém e amém. Meus irmãos, o áudio está bom? Está alto demais? Amém. Meus irmãos, Davi é o autor do Salmo de número 61. Como nós já podemos observar no título, que talvez tenha aí na sua Bíblia, as seguintes palavras: ao mestre de canto, com instrumentos de cordas de Davi. Tem essas informações na sua Bíblia? Esse salmo davídico é então conhecido como um salmo de lamento. Quando lemos a maioria dos salmos, nós temos dificuldades em precisar a respeito do seu contexto, porque muitas vezes o texto não nos dá uma indicativa de quando aquele acontecimento se passou na vida do salmista. Mas o que temos aqui, como lemos, é um salmista sofrendo. Ele enfrenta uma situação muito complicada e, como vimos, o seu coração está abatido. Mas mesmo em meio a um cenário desesperador, lutando contra sentimentos incômodos, Davi apresenta atitudes impressionantes. Não é à toa que um pregador do passado chamado Charles Spurgeon afirmou que este salmo é pequeno, mas ele é uma pérola. Isso porque Davi não se deixa consumir por esses sentimentos ruins. Em vez disso, ele deposita toda a sua confiança no Senhor. Ele busca refrigério debaixo das asas de Deus. Afinal, meus irmãos, Deus é o nosso descanso. Esse é o resumo do sermão. Vou repetir: Deus é o nosso descanso. Sabe quando o coração está cansado? Sabe quando sentimos aquele sufoco no peito? Um nó entalado na garganta? Sabe quando a vida parece perder as cores? E diante de nós se apresenta apenas uma paisagem cinzenta? Sabe quando a questão ou o problema é tão grande que nós não conseguimos ver saída? Meus irmãos, ainda assim, Deus é o nosso descanso.
A pergunta que fazemos é como devemos nos achegar ao Senhor em tempos difíceis, quando tudo parece desmoronar. A primeira resposta é orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Veja o verso primeiro mais uma vez e acompanhe a oração de Davi. Ele disse: ouve-me, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Queridos, nós vemos aqui Davi em um total desespero. O seu sofrimento é tão intenso que os seus sentimentos estão à flor da pele. Por isso, Davi se aproxima de Deus com muita sinceridade. Essa sua oração é um clamor. Ele está elevando a sua voz ao alto, quase como alguém que grita por socorro. Senhor, atende a minha oração. O desespero dele é tão grande que ele só vai encontrar saída quando o Senhor responder a sua súplica. E claro, Deus se agrada quando o seu povo ora. Davi sabe muito bem disso. Porque Davi não está orando a um ídolo que é incapaz de salvar. Davi não está orando a um pedaço de madeira que é incapaz de resolver os seus problemas. Não. Davi está orando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar as estações. Então Deus vai ouvir a sua súplica. Veja o que Davi continua dizendo no verso 2, parte A. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Meus irmãos, é claro que Davi não está nos confins da terra. Ele não está nos lugares mais isolados do mundo. Ele usa essa linguagem, segundo alguns estudiosos, para expressar que ele está distante do tabernáculo, do local de adoração, do culto público. O tabernáculo naquela época era de fato o local onde se adorava a Deus. Ainda não existia o templo ao Senhor. O templo só vai ser construído com o filho de Davi, com Salomão. Então o povo de Deus se reunia em tabernáculo. E Davi aqui está com o coração extremamente abatido, porque ele clama ao Senhor dos confins da terra. Ele está longe da presença de Deus, ou melhor, ele está longe do ajuntamento santo, do culto público. E para o povo de Deus, ficar longe do culto público é quase como enfrentar o fim do mundo. É assim que Davi se sente. Meus irmãos, isso faz total sentido. No Salmo de número 122, por exemplo, nós vemos que Davi está cheio de alegria. Aqui o seu coração está abatido, lá está completamente alegre. Ele está jubiloso quando canta sobre a reunião solene que há em Jerusalém. No Salmo 122 ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui então Davi está triste, se sentindo distante da casa do Senhor e completamente abatido. Deixe-me perguntar, é assim que você também se sente quando falta o culto? O nosso coração se entristece quando somos privados do santo ajuntamento? Porque a realidade, irmãos, é que nós fomos feitos também para a coletividade. É o nosso dever prestar culto ao Senhor com o povo que Ele convocou, com os membros da sua família que Ele mesmo escolheu e nos concedeu. Nós somos família, nós somos igreja. E não cultuar ao Senhor, de fato, é como o fim do mundo. Veja bem, esse é o melhor dia da semana.
É o dia em que encontramos descanso dos nossos afazeres e nos reunimos solenemente, porque é Deus quem nos chama. Então, faltar o culto por motivos banais, se não for caso de vida e morte, tá? Revela muito o nosso coração. Quando nós não nos alegramos com essa comunidade, isso revela o que há no mais profundo do nosso ser. Domingo, irmãos, é o dia em que nós paramos e nos concentramos nos exercícios espirituais. É claro que nós buscamos o Senhor todos os dias, porque nós vivemos diante da face do Senhor, mas no domingo é uma ocasião especial. Como podemos ver em todo o Antigo Testamento, havia ocasiões especiais quando Deus convocava o seu povo e esse povo adorava diante de Deus, na presença do Deus que o convocou. Meus irmãos, isso ainda acontece hoje no culto público. Por isso, ser privado desse momento nos causa tristeza, porque desejamos estar na comunidade da aliança, com o povo da aliança. Meus queridos irmãos, eu quero que vocês, e eu também, prestemos atenção nisso. Domingo nós experimentamos um gostinho do céu. Domingo nós experimentamos um vislumbre do céu. Veja, nós estamos adorando, nós estamos cantando, Deus está no nosso meio. Isso é um vislumbre do céu. Domingo nos é lembrado que há o céu. Domingo nos é lembrado que um dia moraremos com o Senhor. Alguém já disse que o nosso verdadeiro lar é onde Deus é adorado publicamente. Então, assim como Davi, nutra santas expectativas pelo domingo, para se encontrar com Deus aqui. Mas você, assim como Davi, ainda sente o seu coração abatido? Então se coloque diante de Deus em oração. Clame, grite por socorro, fale com sinceridade a Deus aquilo que você está sentindo, meu irmão. Não é que Deus não saiba daquilo que você sente, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você se coloque diante dele. Ele sabia o que Davi estava sentindo, mas ainda assim Davi diz: Senhor, estou com o coração abatido. Porque o Senhor quer que nós nos derramemos na sua presença. Muitas vezes eu entendo que às vezes nós não somos tão sinceros com o Senhor porque temos medo de estar cometendo o pecado da murmuração, não é? Às vezes a gente tem medo de falar a Deus do nosso sentimento, porque nós confundimos murmuração ou lamentação com murmuração. Murmurar, de fato, é pecado. Mas existe uma diferença gritante entre lamentação e murmuração. Murmuração é irmã gêmea da incredulidade. É negar o que Deus tem para nós e correr atrás apenas de nossa própria vontade. É reclamar sem nenhuma expectativa de que Deus nos ouvirá. É não aceitar a situação que o próprio Deus nos colocou e achar que somos mais sábios do que o Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo do deserto, se lembra? O Senhor os libertou do Egito, mas diante das dificuldades da peregrinação rumo a Canaã, eles disseram ao Senhor que era melhor voltar para a vida de escravidão lá no Egito. Isso é murmuração. Lamentação, meus irmãos, é completamente diferente. Lamentação é irmã da fé. É quando somos sinceros conosco e com o Senhor. Nós dizemos o que estamos sentindo,
Nós falamos a Ele o que está no nosso coração, mas nós não deixamos de confiar nele. Nós não deixamos de confiar que Ele tem o melhor para o seu povo e que Ele está comprometido com um bem maior, que é o louvor da sua própria glória. A verdadeira lamentação é, mesmo quando tristes, cabisbaixos, com o coração abatido, dizemos a Deus: é assim que eu estou me sentindo, Senhor. Meu coração está triste. Minha situação está desesperadora. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu me derramo diante do Senhor. Eu me coloco diante de Ti mesmo nesse dia triste, nesses dias sombrios, porque o Senhor cuida de nós, faça em nós a sua vontade. É assim que o salmista encara a lamentação. E isso nos lembra, por exemplo, de quando o outro salmista disse no Salmo 42: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se entristece dentro de mim? E então ele declara: põe a sua esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o Deus meu. Ele foi sincero quanto ao que sentia, mas a sua confiança permaneceu firmada em Deus. Por isso ore, meu irmão. Se derrame diante do Senhor, minha amada irmã. Apresente as suas causas a Deus, porque Ele se importa sim com você, Ele se importa sim com os seus sentimentos e Ele quer ouvir você. Ele quer lhe dar fé. Então se apresente a Deus com confiança, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso descanso. Como ainda podemos nos achegar a Deus quando tudo desmoronar? Em segundo lugar, se refugiando no Senhor. Se refugiando no Senhor. Veja a parte B do verso de número 2. Davi diz assim: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. A linguagem de Davi aqui é belíssima. Davi se entrega completamente a Deus e é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não me importo de que os meus pés estejam firmados nesse chão. Apenas me leva para onde o Senhor quer. Me tira dessa situação, me carrega em teus braços e me leva para onde é a tua vontade. Essa é a oração de Davi. Eu me entrego completamente a ti. Perceba que ele coloca a responsabilidade no Senhor para tirá-lo dessa situação que ele se encontra. A situação é: meu coração está abatido e agora ele clama: leva-me. Eis a oração piedosa. Davi reconhece que por si só ele não consegue. Davi reconhece que por si só o seu coração vai continuar abatido, que ele não consegue subir nessa rocha que é mais alta do que ele. Eu não sei se você já viu algum vídeo na internet de surfista, quando ele cai numa onda bem perigosa. Nesses mares que eles surfam, geralmente na costa tem um muro de pedras, e eles tentam escapar ali por aquele muro. Só que quando eles tentam fazer isso sozinhos, as ondas vêm, derrubam eles e eles voltam para o fundo do mar. Eles não conseguem sair dali só. É necessário que venham os bombeiros ou algumas pessoas para tirá-lo dali. É exatamente assim que Davi está se sentindo. Senhor, eu não consigo. Me tira daqui. Ele precisa de ajuda. E Deus certamente virá ao socorro de Davi. Porque, como nos lembra um comentarista, a tribulação nos leva a Deus e traz Deus até nós. Preste atenção nisso. A tribulação nos leva a Deus e traz Deus até nós. Veja como ele continua orando, versos 3 e 4. Pois tu tens sido o meu refúgio
e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Davi apresenta Deus como seu refúgio, como uma torre forte. E perceba isso. Deus não tem sido apenas o seu refúgio nos momentos de dor, mas Deus tem sido o seu refúgio sempre. Ao declarar essas palavras, Davi se lembra do passado, das experiências que ele teve com Deus. Talvez de quando o Senhor protegeu ele das mãos de Saul. Talvez quando o Senhor fez com que ele ficasse ali escondidinho na caverna de Adulão. O Senhor estava sendo o refúgio de Davi. É por isso que ele olha para o passado. Tu tens sido. Isso nos dá a ideia de continuidade. O Senhor tem sido o meu refúgio no passado, no presente e continuará sendo no futuro. Historicamente, sabemos que quando uma cidade era cercada pelos inimigos, o rei se refugiava em um alto castelo, em uma torre segura, um local de difícil acesso, onde os seus adversários não conseguiriam tirá-lo dali, ou teria muita dificuldade. E é exatamente assim que Deus, ou melhor, que Davi enxerga a Deus, um refúgio contra o perigo, mas um refúgio totalmente inabalável. Se Deus é essa torre segura, irmãos, ninguém vai tirar a gente da sua proteção. Se Deus é a nossa torre segura, nós jamais seremos abalados. Se Deus é a nossa torre segura, jamais perderemos a nossa salvação, porque nós estamos refugiados nele, e é somente nele que encontramos o verdadeiro abrigo para um coração abatido. Ainda que o mundo nos atormente, ainda que o diabo nos acuse, ainda que as pressões internas e externas nos façam desfalecer, podemos nos levantar com confiança e cantar, como Martinho Lutero cantou: Castelo forte é o nosso Deus. Davi então prossegue, verso 5: Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Irmãos, Deus ouve oração. Davi é testemunha disso. Ao afirmar que Deus ouviu, ele está se referindo a uma resposta que Deus trouxe a ele. E ao responder, o Senhor apresenta-se de forma graciosa, queridos, removendo a tristeza de Davi e lhe dando a doce esperança ao seu coração, uma esperança da herança, esperança essa que não acabará nunca. Essa esperança nos é dada pela graça. Para o povo de Deus, como disse alguém, a herança é o próprio Deus. Para nós, também é a vida eterna. Essa herança é dada, não é comprada, é ofertada e não é por merecimento. Ela é concedida a todos aqueles que temem o nome do Senhor. Por isso, queridos, se refugiem no Senhor. Deus é um Pai amoroso. Deus está disponível para os seus. Meu amado irmão, minha querida irmã, a sala do trono da graça está aberta. Talvez olhando para os seus problemas, alguém tenha lhe dito que Deus não se preocupa com eles, ou que Ele é ocupado demais para se preocupar com os nossos sentimentos. Isso é mentira. Deus se preocupa sim. Ele cuida de cada detalhe. Ele te vê, meu amado irmão, quando as preocupações chegam. Ele tem cuidado de você, minha irmã querida, quando a tristeza profunda invade o seu coração. Ele é o Deus que se importa.
o Deus que não está distante do seu povo, o Senhor nos adotou por meio de Cristo Jesus, e que pai verdadeiro não se importa com os seus filhos. Talvez pais pecadores, covardes e incrédulos. Esses até esquecem dos filhos, mas o Senhor não. Nós conhecemos os atributos de Deus. Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus fiel. Será que um Deus assim vai abandonar os seus? De forma alguma. Ele cuida de nós. Então, se você está sofrendo assim como Davi sofreu, aproxime-se de Deus com o coração cheio de fé e encontre descanso nele. Jesus é o nosso descanso. Ele mesmo disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, nós oramos ao Deus que ouve. O nosso Deus está atento às orações da sua igreja e no tempo oportuno Ele vai responder cada uma das nossas orações segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso ore, meu irmão. Mas é verdade, seja sincero, que muitas vezes quando estamos abatidos, parece que o nosso coração ou a nossa oração não passa do teto. Você já se sentiu assim? Parece que quando o nosso coração está em uma tristeza profunda, nós estamos falando sozinhos. Você já se sentiu dessa forma? Você já se sentiu como se Deus não lhe escutasse? Você já orou e parece que nada aconteceu e que o Senhor simplesmente rejeitou a sua oração? Às vezes nós nos sentimos assim. Você pode ser sincero a Deus nesse momento. Senhor, é assim que eu me sinto. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que ouve. Embora os meus sentimentos me enganem, embora eu pense que o Senhor não está aqui, o Senhor de fato está, o Senhor não nos desamparará, o Senhor nos comunica por meio da sua palavra que nos ama e quer o nosso bem. Deus está lhe escutando, minha irmã. Deus está respondendo às suas orações, meu irmão. Deus ouve. Ele nos vê quando as lágrimas escorrem pelos nossos rostos. Ele viu você quando você teve aquela noite mal dormida. Ele olha para o clamor que brota através do silêncio do nosso coração. Então bora orar, povo de Deus. Porque até mesmo o silêncio do Senhor, o silêncio do Senhor pode ser resposta de oração. Então, quando você estiver sofrendo, se lembre de quem Ele é. Deus é o nosso refúgio. Ele não é o nosso refúgio apenas no passado, queridos. Ele é o nosso refúgio no presente. Ele continua sendo o nosso abrigo seguro. Nele estamos guardados para sempre. Assim como o salmista, o nosso desejo então é se refugiar debaixo das suas asas. E aqui é uma ilustração muito boa. O salmista está pensando na galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas penas e ali encontra calor, proteção dos perigos. É da mesma forma que acontece com Deus. Ele está disponível, Ele está lhe colocando para debaixo das asas dEle, onde você vai encontrar segurança, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar descanso. Então, povo de Deus, se refugie debaixo das asas do Senhor. Ele é um Deus acessível, Ele nos sustenta com seu amor paternal, Ele nos assegura para toda a eternidade. Nós jamais nos perderemos. Ele nos guardará assim, até o fim. Então, assim como Davi, olhe para o passado, lembrando de que Deus tem sido sempre o seu refúgio.
E ao convidar você a olhar para o passado, convido também a contemplar o Gólgota, o monte chamado Caveira, a cruz. E o Deus encarnado ali pendurado. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse: quando eu for levantado, atrairei muitos para mim. Então é Deus quem nos atrai. Talvez Ele esteja fazendo isso com você nesta noite. É Ele quem nos leva para a rocha que é mais alta do que nós. E essa rocha é Cristo Jesus. Em Cristo estamos seguros. Essa é a nossa herança. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, queridos, pelo preço do seu próprio sangue. Permita-me perguntar-lhe então: você está firmado nessa rocha? Se ainda não, clame: Senhor, me leva para a rocha mais alta do que eu. Me leva a Cristo e me firme nele para sempre. Meus irmãos, Deus é o nosso descanso. Como mais podemos nos achegar a Deus quando tudo parece desmoronar? Em terceiro e último lugar, cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor, versos 6 e 7, olhe para ele. Dias sobre dias acrescentas ao Rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Talvez você já tenha visto nas Escrituras Sagradas, ou até em algum filme histórico que você assistiu, onde os súditos, ao se apresentarem diante do rei, saudam ele da seguinte forma: que o rei viva para sempre. Já viram isso? Essa é a ideia que Davi está colocando aqui. Ele está pedindo para que o rei permaneça diante de Deus para sempre. Quem é o rei? No contexto imediato é o próprio Davi. Mas nós sabemos, irmãos, que Davi morreu. Davi não permaneceu diante do Senhor para sempre. Embora ele tenha tido uma vida longa, o seu reinado durou em torno de 40 anos, Davi foi sepultado. Os seus dias nessa terra acabaram. E então surge a pergunta: Deus respondeu positivamente à oração de Davi? Sim, meus irmãos. Deus respondeu. Embora Davi tenha morrido, aqui nós encontramos uma referência sobre o reinado de Jesus, o descendente de Davi. O reformador João Calvino vai dizer que no versículo 6, Davi está profetizando sobre Cristo. Isso porque Deus havia feito uma aliança com Davi, prometendo que o seu reino jamais teria fim. E, meus irmãos, como eu disse, Davi morreu. E essa promessa é cumprida em Cristo. Aquele, quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, que é chamado de o Filho de Davi, o reino de Cristo, sendo ele da linhagem real de Davi, é eterno. Você já fez a pergunta: o que é que Jesus Cristo está fazendo agora? Jesus está reinando. Jesus está governando. Jesus está cuidando do seu povo. O seu governo atravessa gerações e gerações, e Jesus permanece diante de Deus para sempre. Portanto, Davi é apenas um tipo, uma sombra que aponta para o verdadeiro rei, para Cristo. Alguém já disse que a preocupação de Davi não era apenas com o seu nome ou com sua família, mas sobretudo com o futuro de Israel e com o plano maravilhoso da redenção que Deus estava realizando. E então ele conclui, verso 8: assim, Deus, cumprindo a sua promessa, respondendo a sua oração, assim, disse Davi: cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Por ter ouvido a sua oração
E por garantir que o seu reinado se estendesse de geração a geração, Davi então decidiu louvar ao Senhor para todo sempre. Enquanto ele estivesse na terra, Davi louvaria. E ele sabia que continuaria louvando por toda a eternidade. O Deus que nos acrescenta dias merece que todos os nossos dias sejam dedicados a Ele. É louvor diariamente, irmãos. É cantar para a glória de Deus a cada momento. Mas não apenas isso. Davi também expressa o desejo de cumprir todos os votos que ele fez ao Senhor. Isso fala da sua fidelidade para com Deus, que o salvou. Nós também temos cumprido os nossos votos ao Senhor. E veja, eu não falo daqueles votos sem propósitos que às vezes a gente fez quando éramos imaturos na fé, do tipo: Senhor, eu não vou pintar a minha unha e então o Senhor faz aquilo que eu quero. Não, Deus não se barganha, Ele não está preocupado com esse tipo de voto, não. Então pinte a sua unha, minha irmã, e obedeça a Deus. Cumprir os nossos votos diante de Deus fala a respeito da fidelidade que nós devemos ter para com o Senhor. Fala de obediência, porque quando nos convertemos, nós colocamos confiança no Senhor e agora assumimos um compromisso com Ele. Quem aqui se declara cristão? Penso que todos nós, né? O que é ser um cristão? Ser cristão é carregar o nome de Cristo. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Se você diz que é cristão, você está carregando um nome que é muito maior do que você. Então, viva de acordo. O reformador Lutero vai dizer assim: todos os dias, lembre-se das águas do seu batismo e viva a sua vida de acordo com essa verdade. Se nós de fato pertencemos a Deus, nós vamos cumprir os nossos votos, e esses votos é obediência, ou são obediência. Precisamos, meus irmãos, dedicar os nossos dias ao Senhor. E dedicar os nossos dias ao Senhor não é simplesmente fazer uma oração pela manhã, dizendo algo do tipo: Senhor, eu entrego a você o meu dia. Não. Dedicar o dia ao Senhor é viver como um verdadeiro crente. É ser exemplo na sociedade. É amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos amou. É refletir Jesus Cristo por onde passamos. É viver em santidade, expressando em nossa vida a santidade do Deus a quem servimos. E então isso se torna visível no modo como nós falamos, no modo como nós vivemos, no modo até mesmo como nos portamos e nos vestimos. Quando o cristão vive assim, ele presta culto a Deus a cada momento. Ele louva ao Senhor, ele canta no silêncio do seu coração, ele testemunha Jesus Cristo por onde passa, ele não tira férias de Deus. Nós podemos tirar férias de tantas coisas, do nosso trabalho, dos afazeres domésticos e até mesmo do ministério, mas de Deus nós não tiramos férias, porque Deus é o nosso tudo. Deus é a delícia das nossas almas, é o amor das nossas vidas. Então nós queremos Deus a todo momento, nós queremos Jesus Cristo sempre, e nós vamos viver de acordo com essa verdade. Nós amamos Jesus, porque um dia sem Jesus é um dia sem sentido, é um dia vazio, é um dia cinzento, é um dia nublado, é um dia sem sol. Então busque ao Senhor diariamente. E veja, muitas vezes nos afogamos em aflições porque nós não buscamos o Senhor. Estar longe de Deus nos entristece porque fomos criados por Ele e para Ele. E então não existe vida longe de Deus. Então, se você não tem dedicado os seus dias ao Senhor, está na hora de buscá-lo de verdade.
É hora de você colocar o seu devocional em dia. É hora de você ler a Bíblia. Há crente que só lê os salmos. Às vezes a Bíblia fica ali na estante, aberta no Salmo 91, e faz pouco caso daquilo ali. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, Gênesis a Apocalipse, e ela foi feita para ser devorada do começo ao fim. Porque o que tem aqui é a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus quis nos revelar a respeito dele mesmo e da nossa salvação. Então se alimente na palavra de Deus, porque essas palavras trazem vida. O Espírito Santo faz com que elas desçam ao nosso coração e nos transforma completamente. Transformação gera louvor. Então cante. E assim como Davi, deseje o seu Salvador. Deseje aquele que permanece para sempre diante de Deus. Anseie por aquele que foi estabelecido por todas as gerações. E agora eu quero saber se você estava prestando atenção no sermão. De quem estamos falando, irmãos? Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Redentor. A oração profética de Davi se cumpriu, porque anos depois o seu descendente nasceu. E esse menino é o próprio Deus encarnado. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e o seu governo dura para sempre. Esse Rei é amoroso, compassivo e perdoador. Ele não é um rei maldoso ou tirano como aqueles que nós vemos nos livros de história, mas ele é misericordioso, cheio de graça e completamente acessível. Quem mais acessível do que Jesus? Jesus atendeu todo tipo de gente quando esteve na terra, não foi? Prostituta, cobrador de impostos, pecadores. Eu não vim salvar os sãos, mas eu vim trazer pecadores ao arrependimento, disse ele. Esse rei desceu dos céus, deixou por um tempo a glória passada e se humilhou até a cruz para morrer por pecadores que haviam traído o seu nome. Em seu amor incondicional, perdão, é a gripe ainda. Em seu amor incondicional, queridos, Jesus nos substituiu. Ele pagou o preço pelas nossas maldades. E foi assim que Ele nos comprou. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está entronizado. Ele reina para todo o sempre. E sejamos sinceros. Que privilégio é servir ao Rei Jesus. Afinal, Deus é o nosso descanso. Então, em primeiro lugar, ore ao Senhor. Em segundo lugar, se refugie no Senhor. E em terceiro lugar, cante ao Senhor. Abaixe a sua cabeça e responda ao Senhor o que você acabou de ouvir.